Ok, então a lista de pessoas que foram silenciadas permanentemente, ou seja, mortas, para impedir que uma parte disso vazasse para o público é incalculável. Centenas, se não milhares de testemunhas já foram vítimas de profissionais, tipo assassinos, entendeu? Existem essas pessoas que ficam por aí. E, sabe, de novo, estou passando pelos destaques do meu artigo. Nos detalhes, eu mostro provas e dou exemplos de algumas das pessoas que foram silenciadas permanentemente. Tá no meu Substack, mas eu vou falar sobre o primeiro caso da JE. Negócio independente após ela sair do Bear Stearns. Então, em agosto de 1981, ela abre sua primeira empresa de consultoria e a chama de International Assets Group Incorporated. Basicamente, ela chama de IAG, onde ajudava clientes a recuperar dinheiro roubado por corretores e advogados fraudulentos. Então, anos atrás, quando eu estava pesquisando para o meu livro J.E. Predator Spy, achei interessante que ela usou as mesmas iniciais da American International Group, AIG. Então, eu te enviei uma foto da pessoa que criou a AIG. A AIG é a empresa de seguros. Não, a AIG é a pessoa principal, o senhor de idade, aquela fotografia bem antiga. Certo, então Cornelius Starr. Sim. Aí está ele. Deixe-me aumentá-lo. Certo. Sim, tudo bem. Então, a AIG é uma empresa de seguros, mas tem sido uma fachada de inteligência para os Estados Unidos desde a sua criação. Kenneth Starr, e eu vou explicar isso um pouco mais. Kenneth Starr, cujo nome acho que todo mundo vai lembrar não só como advogado de JE, mas também como advogado de Donald Trump. Bem, ele é o ele é relacionado. Então, tipo, existe uma coisa, se alguém está na inteligência, se um membro da família, como esse homem que vou discutir em um minuto, o Star original está na inteligência, é muito provável que seus descendentes e, sabe, as pessoas com quem eles se casam, porque é um grupo muito fechado, então você confia, você traz seus familiares, sabe? É como se você herdasse estar, digamos, no clube. Então, tipo, Kenneth Starr era realmente um super advogado e ele foi juiz. E ele é mais lembrado pelo público em geral como o conselheiro independente que escreveu o relatório Starr, que levou ao impeachment do presidente Bill Clinton em 1998. O que a maioria das pessoas não sabe sobre isso é que isso foi a maior parte. Acho que as pessoas podem entender agora que quando temos essas sessões abertas ao público sendo televisionadas, sabe, como as audiências do Comitê da Igreja, ou as audiências do Irã Contras, ou qualquer outra audiência, que isso tudo é só um teatro, uma encenação. Então, como conselheiro independente, você pode apresentar ou não o que quiser. E, sabe, parte disso era para esconder alguns desalinhamentos. E, sabe, era só um show para o público. No entanto, ele também era dos Estados Unidos, Procurador-Geral dos Estados Unidos de 1989 a 1993, durante a presidência de George H.W. Bush. Ele foi escolhido por Donald Trump em 2019, junto com Alan Dershowitz, para defendê-lo durante seu primeiro impeachment por abuso de poder e obstrução da justiça. Então, o que estamos vendo, mas eu quero falar sobre quem é essa outra estrela. O que estamos vendo é que ali é mais do que, digamos, Alexander Acosta ou todas as muitas pessoas que parecem ter ligação com JE e depois ligação com Trump. Quero dizer, a lista é interminável. Podemos até falar de Stephen Mnuchin. A lista é interminável. Então, esse velhinho que não é nada atraente, com aquela gravatinha borboleta, se chama Cornelius van der Starr. Starr, quer dizer, você sabe, Kenneth Starr é sobrinho neto de Cornelius van der Starr.
E em 1919, ele fundou a CV Star Company em Xangai, na China. Então, quando o Japão invadiu a China em 1939, ele se mudou para Nova York para trabalhar no Office of Strategic Services, o OSS, que a gente sabe que é o precursor da CIA. Star, sabe? Ele era um espião de coração. Ele nem queria ser chamado pelo nome dele porque era um nome tão incomum, Cornélio. Então, ele pedia para as pessoas chamarem ele de Nilo. Assim, se você chamasse ele de Nilo, ele ia se misturar, né? Veja, ele abriu uma subsidiária e a chamou de American International Group, AIG. A AIG foi talvez a primeira empresa internacional de finanças e seguros do mundo. E ele se tornou um ativo de inteligência durante a presidência de Roosevelt, embora alguns suspeitem que ele já era um ativo em espera antes disso. E ele criou esse braço de inteligência de seguros ligado ao OSS com William Will Bill Donovan. Todas nós conhecemos esse nome. Ele era, então, o chefe do OSS. Então, é o seguinte, agentes de seguros viajando para destinos estrangeiros eram a cobertura perfeita para o OSS. E ele deu à unidade um nome inofensivo. Ele a chamou de Grupo de Voluntários Americanos. Mas é o seguinte, o nome era impróprio, pois esses caras eram militares do exército, marinha, etc. Não eram exatamente voluntários, estavam de fato servindo. Mas eles continuaram financiando uma missão para expulsar os japoneses e recolocar Renelíssimo ou, sei lá, Chiang Kai-shek no poder na China. Essa missão ficou conhecida como Tigres Voadores, que vocês podem pesquisar depois. No entanto, vocês provavelmente não vão saber que a OSS treinou os pilotos para a operação secreta dos Tigres Voadores. Então, Neil ficou extremamente rico, e a OSS, junto com todo o dinheiro que ele estava ganhando por fora fazendo todas essas travessuras, certo? Eles apoiaram esse golpe, e sabemos que a OSS, a CIA, historicamente estiveram envolvidas na derrubada de outros governos, certo? Agora, J.E., né, o caçador de recompensas, Hunter, que escolheu as mesmas iniciais, eu fiquei tipo, isso é estranho, deixa eu continuar olhando isso. Então, ele realmente gostava de brincar, deixando pistas bem na frente de todo mundo. Com o seu grupo de ativos intercontinental, talvez tenha sido sua primeira incursão completa no mundo, digamos, do manto e a adaga. Inicialmente, ele administrava o IAG do seu apartamento de luxo na East 66 Street. Então, Sean Atwood, você tem isso. Como se fosse um prédio residencial. É um arranha-céu muito alto em Nova York, o que vai nos levar a algumas pessoas muito interessantes. Aquele que diz East 66 Street, onde J.E. estava administrando seus negócios a partir do seu apartamento. Sim, então você só quer o documento na tela. Sim. Ok, só um segundo. Certo. E acho que tenho muitos para abrir agora. Pronto, vou compartilhar este aqui. Ok, vamos lá. Ok, então a forma como a maioria interpreta isso não é a forma como estamos interpretando. A forma como eles interpretam isso é assim. Ele estava administrando sua primeira empresa do apartamento dele na East 66 Street. Bem, esse é um prédio de apartamentos de luxo com ligações muito, muito interessantes. E então podemos ver ali, grupo de ativos intercontinental. E isso você sabe, podemos ver quando ele dissolveu, o que já é muito interessante por si só, porque foi quando a procuração assinada por Leslie Wexner foi dada a ele. Quer dizer, o que eu fiz foi, e aliás, se vocês quiserem o endereço completo, está no artigo no meu Substack. De novo, estou só dando uma visão geral dos destaques desse artigo específico. Então, esse prédio, mais uma vez, é um arranha-céu na cidade de Nova York. Ele pertencia a um incorporador chamado Sheldon Solow, que parou de respirar em 17 de novembro de 2020. No entanto, ele nasceu em 20 de julho de 1928. O nome de nascimento dele é Soloviev, certo? E ele é descrito como um incorporador imobiliário e colecionador de arte.
Em 1972, ele se casou pela segunda vez. Dessa vez, com uma ex-estilista de moda e figurinista que tinha estudado na escola particular Dalton. Alguém achou familiar? Tudo, desde a escola Dalton, onde J.E. foi contratado em 1974, até a mulher com quem ele se casou em 1972, cujo nome é Mia von Sagraves. E isso vai nos levar a algumas pessoas muito interessantes. No entanto, só quero inserir aqui algo que não incluí no artigo. Em 1974, J.E. estava na Universidade de Nova York. Em 1974, houve um vazamento desses documentos da CIA, que, você sabe, foram entregues para... Deixa eu ver, eu deveria ter tudo aqui. Bem, quero dizer, houve esse vazamento. Lembre-se, foram quase 700 páginas entregues para Seymour Hersh, que publicou a história no New York Times, sobre muitas das coisas ilegais que a CIA estava fazendo dentro dos Estados Unidos, para as quais eles não têm autorização. Eles deveriam ser uma agência voltada para o exterior, certo? No entanto, em 1974, e aliás, o que eu quero acrescentar a isso é que as universidades têm sido... Se você voltar na história, até o pai do meu agressor, depois da guerra, porque ele e Robert Maxwell, eles estiveram juntos na Segunda Guerra Mundial. Eles se conheciam desde aquela época. Maxwell foi mantido no Reino Unido, onde ele se tornou um ativo para o Reino Unido com o jornal. Rickless foi transferido para os Estados Unidos e foi colocado na Universidade Estadual de Ohio, em Ohio, onde eventualmente, é claro, se juntaria a Leslie Wexner. O que eu quero dizer sobre a NYU, e isso novamente meio que nos leva de volta ao Trump, é que um homem chamado Evian Seller, um empresário israelense e ex-comandante da Força Aérea de Israel, bem, ele recrutou Jonathan Pollard enquanto ele estava na NYU. E Jonathan Pollard, acho que muitos de vocês podem conhecer esse nome. Quero dizer, ele cumpriu uma sentença de 30 anos por espionar os Estados Unidos para Israel. No entanto, Donald Trump, durante seu primeiro mandato, concedeu o perdão a ele na manhã de 20 de janeiro de 2021, no mesmo dia em que deixou o cargo. O que quero dizer é que a Universidade de Nova York, onde J. estava, funciona como uma espécie de depósito, vamos chamar de depósito para ativos de inteligência. Certo, então, de repente, em 1974, encontramos J.E. trabalhando na Dalton School, que, nada coincidentemente, também está ligada ao homem que é dono do prédio, onde ele tem seu primeiro apartamento na cidade de Nova York, para o seu primeiro negócio, que ele basicamente modela após a CIA. Operação, a AIG, que está ligada a um dos seus advogados mais importantes, sabe, uma estrela. Tudo bem. E novamente ligado a Donald Trump. Então já temos todas essas interconexões entre essas pessoas. E a gente só continua e isso não para. Esses são os anos em que J.E. era o caçador de recompensas. Certo, vamos ver aonde isso nos leva. A mãe da Mia é uma mulher chamada Lisa von Sagraves Penn, e ela era conhecida como, abre aspas, a primeira supermodelo do mundo. A gente continua vendo esse padrão de modelos com esses homens muito poderosos. E vamos dizer, antes de embarcar em sua carreira de 2 décadas, que foi dos anos 1930 até os anos 1950, ela posou para fotógrafos como Richard Avedon e Man Ray. Agora, tem muito sobre Man Ray que a gente pode falar, incluindo a vivacidade de Elizabeth Short, também conhecida como Dália Negra, que eu conecto a Jack Nicholson, Marlon Brando e Chandler, a família Chandler, no meu Substack. Então, não vou entrar nesse assunto aqui. No entanto,
Essa mulher, que era uma grande modelo na época, o nome original dela era Anderson. Ela é parente de Eva Anderson. Elas são de Uddevalla, Suécia. E, portanto, o primeiro apartamento em que JOS se mudou em Manhattan, a sogra do proprietário do prédio é ligada a Eva Anderson, agora conhecida como Eva Anderson Dubin. Não é que o mundo seja pequeno, o fato é que JE entrou em um ambiente já existente, uma operação em andamento, e deram a ele esse apartamento muito luxuoso que as pessoas comuns menosprezam, dizendo que é só um pequeno apartamento de um quarto. E eles só dizem East 66 Street, eles não falam que é uma coisa enorme. Agora, outra coisa relacionada a isso é que esse mesmo incorporador, digamos assim, também construiu. Você quer mostrar o JE com Eva, a namorada falsa dele, que foi fornecida para ele como disfarce? Para mim, isso está muito claro. E, novamente, se você for ao artigo, vai ver que todos os pontos estão conectados. Eu te mandei uma foto da Eva e sim. Saiu pequena. Então, aqui eu acho que você não acha interessante que essas são duas pessoas relativamente desconhecidas, né? Certo, você não concorda? Sim. E você não acha interessante que foram tiradas tantas fotos dessas duas pessoas desconhecidas que até hoje a gente consegue encontrar? Elas saem do anonimato para serem fabricadas dentro da rede. Sim, as duas estão na rede. Eu tenho outro artigo mostrando que ela fez cirurgia plástica, que mudou a idade, que ela não é quem finge ser, mas elas eram tão construídas, digamos, quanto o relacionamento entre ele e Gillen. Então ela foi Gillen antes de Glenn. Mas eu só achei interessante que ninguém nunca questionou, tipo, essas duas pessoas nesse momento dos anos 1980, quem conhece essas duas pessoas? Por que existem fotos deles embarcando em um avião, posando, abraçando ele sentado na plateia? Só isso já é muito incomum. No entanto, agora sabemos o porquê. Esses eram agentes no início, digamos, de suas carreiras, porque ela também era uma agente, certo? Então, Solo construiu o 9 West 57 Street. O 9 West 57 Street é considerado um marco da cidade de Nova York. É um prédio que você não pode deixar de notar. E entre seus inquilinos está a Apollo Global Management de Leon Black. Isso também não é coincidência. Black é o segundo maior colaborador financeiro de JE, com Leslie Wexner sendo o primeiro e mais importante. E, aliás, Wexner, por meio dessa conexão com o solo, na parte 2 vai aparecer, certo? No entanto, agora vemos o surgimento de Eva Anderson, Leon Black, através desses canais interessantes que podemos ligar à CIA, certo? Sim, certo. Então, agora, Black também nomeou JE diretor de sua fundação em 2001 até 2012, 4 anos após a chamada confissão de culpa, certo? Chamada confissão de culpa, certo? Bem, então temos aquela foto que você está mostrando com Donald Trump e bem ao lado dele o homem segurando o que parece ser uma bebida misturada com suco de laranja, quero dizer. E, aliás, Donald Trump, Leon Black, Leslie Wexner, Micheline Rickless, Ira Rickless, eles sabem que não devem beber. Então, provavelmente é só suco mesmo. Eles sabem que não devem beber porque conhecem todas as armadilhas de sedução e sabem de tudo, porque são eles que comandam isso. Eles comandam tudo isso. Então, eles não vão cair. A única coisa que pode pegá-los é a atração deles pelo, você sabe, pelo S, digamos assim. Mas eles não vão, digamos, ser derrubados ou algo assim, porque eles sabem que precisam ter cuidado. Então, mas nós vemos eles aqui.
Donald Trump e Leon Black na Rússia em 1995. Agora, a carreira de Black começou como braço direito de Michael Milken na Drexel, Burnham e Lambert. Nós conhecemos essa empresa e se vocês não conhecem, pesquisem sobre ela, mas tem muito mais sobre a Drexel que, de novo, eu abordo no meu Substack. No entanto, pouco antes de deixar o cargo em fevereiro de 2020, Donald Trump, que era o presidente na época, concedeu clemência a Milken, que havia sido desonrado por um dos maiores escândalos gigantescos de Wall Street na história da humanidade. Mais uma vez, outra pessoa recebeu clemência. A pergunta que fica para depois é: será que ele vai fazer isso com Galen, que está pressionando bastante, né? Talvez a gente chegue lá, mas essas coisas não são coincidências.